Basicamente, eu hoje queria partilhar com vocês, no fundo, para começar a estratégia do fundo Critical Ventures, falar-vos já do portfólio inicial. Portanto, o fundo é um fundo recente, mas dada a sua natureza corporate, corporativa, tem já um portfólio de arranque, e falar-vos também, para terminar, do que é a nossa visão de Smart Money. E Smart Money porquê? Porque um dos principais leitmotivs que temos visto neste nosso papel, digamos, de rookie neste mercado de capital de risco, é que tipicamente, e o Francisco também já acabou por fazer essa apologia, os fundos corporate são tidos como fundos que podem ter uma natureza diferenciadora, nomeadamente terem características da forma como fazem o due diligence, como fazem a origem dos projetos, terem características diferentes e daí serem considerados um dinheiro mais esperto ou um dinheiro mais smart. Ora bem, a nível do estado do fundo, portanto, o fundo teve o inicial closing em março, portanto, relativamente recente, com quase cerca de 6 milhões. Portanto, os nossos parceiros iniciais, para além do Grupo Critical, a Caixa Capital, desde a primeira hora, também o Compete e o Montepio. E temos também já em fase de subscrição muito avançada, que estará terminado até ao final do próximo mês, a entrada de mais um parceiro, portanto, fechando assim um closing na casa dos 7 milhões. Ora bem, estratégia de investimento. Como o Francisco já anunciou, estamos a falar de um fundo corporate. É um fundo corporate e um fundo ligado ao Grupo Critical, sendo certo que, se olharmos para a história do que são fundos nesta área, nomeadamente associados ao conceito de serial entrepreneurs, o nosso fundo é atípico. É um caso para dizer que, na história do Grupo Critical, há uma empresa que chegou ao mercado com sucesso, é uma empresa que fez um percurso diferente do que é o percurso típico de empresas high-tech, no sentido de fez o percurso de 12 anos, a Critical Software, uma empresa de serviços, sem nunca necessidade de capital. Portanto, essencialmente com a capital que foi gerando da sua operação. E no fundo há aqui, para fazer também um bocadinho o play-down das expectativas que o Francisco coloca neste projeto, este é um projeto onde nós estamos a arriscar, sem dúvida, e onde, obviamente, o know-how que trazemos do negócio, essencialmente na área dos professional services e do desenvolvimento de software à medida, nos dá alguma exposição e algum know-how em termos de internacionalização, nomeadamente, e de presença em alguns mercados setoriais, mas é um facto que está por provar, e estamos, obviamente, a trabalhar nisso, em fazer a nossa primeira saída, digamos assim, enquanto serial entrepreneurs, no que é um mercado típico de uma lógica e de um pipeline de seed capital. Portanto, em termos de estratégia de investimento, obviamente estamos a falar de projetos, queremos apostar em projetos que tenham algum alinhamento estratégico com o que são os mercados verticais, digamos assim, onde o Grupo Critical tem presença. Obviamente que queremos fazê-lo com os nossos projetos de R&D, com os projetos que alavancamos internamente nos nossos laboratórios e em parceria com projetos de universidades e do ecossistema de inovação, mas queremos também fazê-lo com empreendedores e promotores externos, digamos, que venham ter connosco e que tragam projetos que têm que ter essencialmente a ambição, portanto, de ser para o mercado global, e que tenham também um foco claro no produto. A da nossa experiência até agora, de facto, é relativamente mais fácil desenvolver, internacionalizar a partir de Portugal um projeto na IT e na área dos serviços, comercializar a tecnologia, desenvolver tecnologia e levá-la para o mercado, a ponto dela se tornar um sucesso do ponto de vista do produto, é muito mais difícil. É um processo que requer, de facto, em termos de investimento, parcerias com capital de risco, sem dúvida, e algo também que nos preocupa, obviamente, agora que estamos a começar já, as estratégias de saída. De facto, o mercado em Portugal é muito pequeno, é preciso começar já a pensar em termos de alinhamento, que tipologia de saídas é que vamos ter para os nossos projetos, nomeadamente a estar a pensar já, quando fazemos um investimento, qual é tipicamente a saída em termos de um trade sale, que tipo de empresas é que gostaríamos de estar a falar e começar a trabalhar o mercado já desde essa maneira. Um aspecto também muito importante, obviamente, estamos a falar de um fundo que é relativamente pequeno
e que tenderá a apostar em 7, 8, 9, 10 projetos, não mais que isso, e onde vamos estar, para além dos mercados onde a Critical está presente, vamos obviamente estar a focar duas grandes áreas, dois verticais, energia e saúde. Obviamente estamos a falar de projetos de produtos de software para estes verticais. Porquê energia e porquê saúde? Obviamente porque fazem parte de um padrão de investimento que está a ter muita atenção, nomeadamente nos Estados Unidos, e obviamente é muito mais fácil daqui por 3, 4, 5 anos estarmos a aproveitar esta onda de investimento e estarmos também a fazer saídas nessa área. Um aspecto também muito importante que nós valorizamos, aliás, eu diria que mais importante que a tecnologia, nomeadamente na área do IT, é relativamente fácil, portanto, as barreiras à entrada são baixas, é relativamente fácil encontrar-se oportunidades de projeto, nomeadamente se olhamos agora para a área da internet, do social media, há imensas oportunidades e é relativamente fácil construir um protótipo e colocá-lo, digamos, visível no mercado. Muito mais importante que a tecnologia são, de facto, as pessoas. E uma coisa que nós valorizamos é a questão do skin in the game. Valorizamos, sem dúvida, projetos onde os investidores, os promotores iniciais, sejam também, ou tenham a possibilidade de ser investidores, e muitas vezes não é preciso trazer, obviamente, uma quantidade de cash à partida relevante. Basta muitas das vezes aceitar condições de trabalho e salários que não são multimilionários e com isso, com o sweat equity no fundo financiar também a empresa. Portanto, este é um aspecto que nós valorizamos imenso, o fator dos promotores acreditarem, a ponto também, obviamente, de se tornarem co-investidores. Outro aspecto importante, obviamente, para os nossos LPs, para os nossos investidores, o facto de privilegiarmos o cofinanciamento dos nossos projetos. A nível de modalidade de investimento, obviamente, o que é habitual, com, obviamente, uma nuance. Queremos investir em projetos, obviamente, sem ter, digamos, uma presença de controle. Vamos apostar, obviamente, em posições minoritárias, mas que nos garantam, pelo menos, uma posição no board. Porque, obviamente, aqui é muito importante o aspecto que nós acreditamos que podemos trazer para projetos na área da IT, de poder influenciar a gestão em termos de go-to-market e de boas práticas da organização de empresas na área TI. Ora bem, este envolvimento do Grupo Critical, nós vemos de facto em três fases distintas, obviamente na seleção, na origem dos projetos. Há aqui obviamente o envolvimento quer do top management, quer dos próprios colaboradores, portanto desde que há cerca de um ano anunciámos esta nossa iniciativa, que se tornou claro no que é hoje cerca de 300, 400 colaboradores que têm o Grupo Critical, tornou-se muito claro o interesse e há projetos que estão a ter origem em colaboradores do Grupo Critical, projetos que estão neste momento já no nosso pipeline. Obviamente do ponto de vista também do acompanhamento, e acho que aqui é de facto uma das maiores valências da experiência reduzida que temos tido até agora, mas uma das maiores valências, o babysitting dos projetos. Obviamente de uma forma diferente do que obviamente fazem os business angels, mas eu diria talvez parecida. Eu diria que se calhar, se entendi bem o conceito de super angel, provavelmente o fundo Critical Ventures pode encaixar num conceito de super angel. Portanto, há uma certa proximidade obviamente no acompanhamento que queremos fazer dos nossos projetos, queremos estar muito próximos e vejo aqui alguma da cultura de proximidade, até por causa da dimensão dos projetos que vamos ter, 7, 8, 9, alguma proximidade com o conceito do Business Angel. E obviamente também muito importante aproveitar as empresas do Grupo Critical, nomeadamente a internacionalização, a presença em mercados fora de Portugal, para fazer cross-selling. É muito importante, obviamente, a valorização, ter vendas, ganhar tração nas vendas num projeto é muito importante e as empresas do Grupo Critical podem, obviamente, fomentar, ajudar a chegar ao mercado. Há alguns exemplos que fazem já parte do portfólio do fundo. O caso da Critical Materials, que é um caso que originou-se, de facto, fora do universo do Grupo Critical, 2 investigadores da Universidade do Minho, com know-how na área dos materiais avançados, nomeadamente materiais compósitos, e que, obviamente, tendo o Grupo Critical uma presença forte na área da defesa, nos vieram desafiar para um projeto que
está a explorar uma oportunidade de negócio na área da manutenção avançada, no chamado Condition-Based Maintenance, ou seja, hoje em dia a forma como se fazem, por exemplo, a manutenção de helicópteros, que é um dos case studies muito interessantes para esta tecnologia que a Critical Materials está a levar para o mercado, é basicamente baseada em horas de voo. Portanto, o helicóptero tem 100 horas de voo e para e tem um processo de manutenção que é muito caro, é feito por técnicos certificados e não se utiliza, digamos assim, informação da operação do voo desse helicóptero. Portanto, se o helicóptero estiver a operar no Mar do Norte, nas areias do deserto, portanto, todos os processos de manutenção são idênticos. E que a tecnologia da Critical Materials está aqui a acrescentar, o produto é basicamente poder acrescentar sensores, tornar materiais-chave do helicóptero, que normalmente são caros, torná-los inteligentes, portanto sensorizados, e existe depois um software, portanto uma espécie de sistema nervoso central que informa as equipas de manutenção que assim podem antecipadamente não desmontar completamente uma peça do rotor de um helicóptero ou fazer uma substituição muito cara de um componente que pode, pela informação que temos da sua utilização, estar apto para fazer mais X horas de voo. Portanto, um business case muito interessante. Na área, por exemplo, da saúde, com a Critical Health, que está muito focada na qualidade de vida dos séniores. É, de facto, uma das tendências claras do mercado nos países desenvolvidos, nomeadamente, portanto, o facto da duração e da maior qualidade de vida, de haver cada vez mais gente com poder de compra, que quer ter, nomeadamente a nível do assisted living, portanto, quer ter uma vida com qualidade e, no fundo, haver aqui um conceito de a própria família, através da tecnologia, poder estar mais próxima dos seus familiares, que estão na fase pós-65 e querem ter, no fundo, uma qualidade de vida grande, sem necessitarem, por exemplo, de estarem a ir para uma residência e poderem estar em suas casas, através do que é hoje a tecnologia de sensoriamento remoto e de motorização, estarem a poder beneficiar da tecnologia para terem mais qualidade de vida. Portanto, este é um dos produtos na área do assisted living, onde a Critical Health vai estar a operar. E, para terminar com o terceiro exemplo, o caso da Critical Manufacturing, aqui um caso claro onde a origem no grupo Critical e onde uma ameaça que foi a falência da Quimonda em Portugal, portanto, em Vila do Conde, vocês recordarão a empresa da área dos semicondutores, que tinha uma capacidade em Portugal de desenvolvimento de aplicações de software para chão de fábrica, o que são os chamados Executive Management Systems, portanto, sistemas que correm, software corre no chão de fábrica e que tem por função otimizar tudo que é processo produtivo, nomeadamente na área dos semicondutores, onde a matéria-prima é muito cara e ganhos, obviamente, que maximizem a qualidade do produto final, tem um impacto enorme na operação. E, como eu estava a dizer, a Critical Software tinha a Quimonda como cliente e o que aconteceu é que, com a falência, obviamente, gerou-se uma oportunidade de, com a equipa que era a nossa cliente e que fazia desenvolvimento de software para o mundo inteiro, para as fábricas da Quimonda, irmos para o mercado com o know-how que havia acumulado e, no fundo, transformar o que era um know-how de serviços e de prestação de serviços, professional services, a uma entidade, transformá-lo em propriedade intelectual e num produto. E essa foi uma capacidade que hoje está no mercado, há cerca de 1 ano e meio. A Critical Manufacturing tem clientes na Alemanha, na China, em Taiwan, não tem clientes ainda em Portugal e dificilmente terá. Estamos, no fundo, a aproveitar o crescimento do fotovoltaico, um grande investimento que existe no fotovoltaico, para crescer neste mercado e pensamos que, no final deste ano, esta é uma das empresas que provavelmente estará já a atingir o seu break-even e poderá estar a aproximar-se de uma fase muito interessante de saída. Para terminar, muito rapidamente, 2 aspectos, porque é que nos consideramos potencialmente smart money. A Critical Software, desde a sua origem e pela sua origem, tem uma relação muito próxima com ecossistemas de inovação, com universidades e com centros de investigação, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. A forma como a Critical Software, por exemplo, se internacionalizou, a presença física, privilegiamos muito o contacto com os centros de saber. O nosso escritório no Reino Unido é no Centro de Incubação e Ciência da Universidade de Southampton. O nosso escritório no Brasil, no estado de São Paulo, é no Centro de Incubação de Empresas da Universidade de São José. Portanto, procuramos muita proximidade com o conhecimento e com a inovação. E, obviamente, este é um percurso do ponto de vista da originação e do acompanhamento dos projetos e até da due diligence. É-nos relativamente fácil, quando, obviamente, existe um projeto cuja tecnologia não dominamos internamente, saber onde é que está 1 ou 2 peritos, não só aqui em Portugal, mas noutras universidades fora de Portugal, onde é que estão esses peritos para tirarmos opiniões e tirarmos aconselhamento.
Obviamente esse é um processo que é importante, e depois é muito importante a questão do go-to-market. E nós temos tido, nos spin-offs que fizemos da Critical Software, essa experiência de facto testarmos o conceito de começar por mercados protegidos, e a nossa experiência na área, nomeadamente a defesa, aeronáutica e defesa, deu-nos essa capacidade. Portanto, é de facto um mundo onde se fazem investimentos a muito longo prazo, onde se fazem projetos de ID de 10 e 15 anos, obviamente depois com retorno durante 15 ou 20 também. E esse tipo de atividade, digamos, esse tipo de maratona, preparou-nos de facto para olhar para os mercados de protegidos e para esses nichos de uma maneira muito interessante. Um dos projetos que tivemos e que de facto marcou o início da Critical Software, que foi um projeto que tivemos com a NASA, onde de facto tivemos um desenvolvimento muito específico para o mercado de nicho. Ainda hoje vendemos licenças do produto que teve na origem da Critical Software a agências espaciais internacionais, e vendemos, se calhar, uma licença por ano, mas obviamente é algo de muito valor acrescentado. E um aspecto muito importante foi, obviamente, depois dessa qualidade, de sermos considerados como a empresa top 5 a nível mundial naquela área de nicho, de assegurar qualidade e reliability do software, dar o salto para, obviamente, diversificar, crescer não só do ponto de vista de diversificação geográfica, mas também muito importante do ponto de vista dos mercados. Hoje em dia nós temos no grupo uma presença, para uma empresa para um grupo que está na casa dos 20 milhões de faturação, uma presença muito diversificada em 7 ou 8 mercados. Mas no fundo o que estamos a fazer é levar o mesmo modelo de negócio para necessidades muito idênticas em vários verticais. E obviamente isso requer uma aprendizagem de falar a linguagem do domínio, conhecer a linguagem do domínio. Isso é muito importante, obviamente, para o final step do go-to-market. O que estamos a acrescentar, no fundo, nesta fotografia do que tem sido a nossa valorização da propriedade intelectual no seio do grupo, é acrescentar um instrumento, a Critical Ventures, um instrumento de capital de risco, que obviamente nos vai permitir, com os nossos parceiros, com os nossos LPs, alavancar. E algo, para terminar, que de facto consideramos muito importante, e que, nomeadamente, nestes últimos 2 anos, onde a Europa não esteve a crescer como se esperava, é a nossa presença no Hemisfério Sul, nomeadamente no Brasil e em África, e também, muito importante, a nossa presença na China. Portanto, achamos que esta rede internacional que o Grupo Critical oferece pode ser, sem dúvida, e é um diferenciador muito importante para os projetos que vamos acolher no seio do fundo Critical Ventures 1. Obrigado.